Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de receptores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Dado o circuito, determine. Letra A, o sentido da corrente elétrica. Letra B, a intensidade da corrente elétrica. E letra C, a DDP dos geradores e do receptor. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar de alguns conceitos. O primeiro conceito que eu tenho que lembrar é o da corrente elétrica. A corrente elétrica, ela sempre vai ter o sentido do polo negativo para o polo positivo no gerador e do polo positivo para o polo negativo no receptor, certo? No circuito, tá? A gente pode dizer que o maior valor da DDP, ou seja, da voltagem, vai representar o gerador, certo? Outra coisa é que na associação de geradores em série, a gente vai ter que a corrente elétrica que passa por todos os geradores, ela é constante e diferente de zero. O que isso significa? Que na associação de geradores em série, eles vão ter a mesma corrente elétrica. Porém, a força eletromotriz da associação de geradores em série, ela vai ser igual à soma das forças eletromotrizes. E a resistência interna da associação vai ser a soma das resistências internas dos geradores em série. Beleza? A gente tem que lembrar da lei de Pauling também. A lei de Pauling diz que corrente elétrica é igual à soma da força eletromotriz divididos pela soma dos resistores, né, do circuito. Outra coisa que a gente tem que lembrar é a equação do gerador. Na equação do gerador, a gente diz que a voltagem do circuito vai ser igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a sua corrente elétrica. Beleza? Beleza. Bola, não entendi direito das condições que a gente tem que ter na associação de geradores em série. Tá bom, então vamos pensar, olha só. A corrente elétrica que atravessa todos os geradores, ela é constante e diferente de zero. Por exemplo, se eu tiver 2 geradores ou 3 geradores em série, eu digo que a corrente elétrica equivalente vai ser igual a I1, que vai ser igual a I2, ou seja, a corrente elétrica não muda, vai ser uma só em todos os geradores. Agora, a força eletromotriz, o que é a força eletromotriz? É a DDP. Só que como a gente está falando em geradores, a força eletromotriz é representada pela letra E, entendeu? Então, eu posso dizer que a força eletromotriz da associação vai ser igual à soma das outras forças eletromotrizes, certo? E outra coisa, a resistência interna na associação é a soma das resistências internas. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente vai ser igual à soma das resistências. Beleza? Então, veja bem, no meu circuito, eu tenho que lembrar do seguinte, ele quer na letra A o sentido da corrente elétrica. No gerador, ela vai do polo negativo para o polo positivo. E no receptor, ela vai do positivo para o negativo. Então, pensa comigo. Polo positivo é o maior traço, polo negativo é o menor traço, certo? Para a gente identificar o gerador, a gente pode começar pelo que tem a maior DDP, a maior voltagem.
Então, se a gente for olhar aqui, quem tem maior voltagem aqui é o de 120, certo? Aí você pensa, beleza, esse aqui vai ser o meu gerador, esse o receptor, esse o receptor. Mas nesse circuito ele tem uma pegadinha. Olha o que ele falou, o que ele fez aqui, ó. Traço menor, traço maior, traço menor, traço maior. O que isso aqui significa? Significa que esses dois caras aqui, eles estão associados em série. Quando eu tenho geradores associados em série, eu somo a sua força eletromotriz. Então, esse cara todo aqui que vai ser o meu gerador. Por quê? Porque a força eletromotriz dele vai ser o quê? 50 mais 100, eu vou ter uma força eletromotriz de 150 volts. E com isso, esse cara aqui vai ter a maior DDP do circuito. Entendeu? Então, eu sei que esse cara aqui vai ser o meu gerador e esse aqui vai ser o meu receptor. Então, a corrente elétrica aqui, ela vai em que sentido? Do polo positivo para o polo negativo. Então, aqui, ó, eu vou ter o sentido da corrente elétrica passando aqui. E no receptor, ela vai do positivo para o negativo. Então, aqui, ó, vai passar a minha corrente elétrica. Ela vai estar onde? No sentido anti-horário. Beleza? Respondi a letra A. Cuidado com isso, tá? Antes da gente falar que esse é o gerador, esse é o receptor, repara se a gente vai ter uma associação de geradores, tá bom? Agora, a letra B, ela está pedindo assim, a intensidade da corrente elétrica. Para a gente calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente vai usar a lei de Paulit. O que a lei de Paulit diz? Vamos botar aqui letra B, né? Olha só, na letra B, a gente sabe que corrente elétrica é a força eletromotriz pela soma dos resistores. Só que a gente tem que lembrar que gerador gera, receptor consome. Então, a corrente elétrica vai ser o gerador menos o receptor divididos pela soma, né, das resistências, certo? Então, no nosso caso aqui, vai ficar assim. Quem é o nosso gerador? É esse cara aqui que a gente viu que a voltagem é de 150. Então, vai ficar assim, 150. Menos, quem é o receptor? É o 120. Então, 150 menos 120, divididos por soma de todos os resistores do circuito, inclusive os resistores da resistência interna. Então, vai ficar assim, ó, 2 mais 5 mais 3 mais 4 mais 1, certo? Então, aqui vai ficar assim, 150 menos 120 vai me dar 30. 2, 7, 10, 15. Então, qual vai ser a corrente elétrica do meu circuito inteiro? 2 amperes. Beleza? Agora, olha a letra C. A letra C, ela pede a DDP, ou seja, a voltagem dos geradores e do receptor. Então, vai ficar assim, veja bem. Qual é o meu primeiro gerador? Vamos pensar nos geradores. Quem são os geradores? Esse cara associado com esse.
vou usar a equação do gerador para me responder essa questão. Então, vai ficar assim, ó, U é igual a E menos RI. Então, a voltagem desse gerador aqui vai ser o quê? 50, que é a voltagem dele, menos a sua resistência interna, que é de 2, vezes a corrente elétrica do circuito, que é de 2. Então, U vai ser o quê? 50 menos 4, certo? E aí eu sei que a voltagem dele vai ser de quê? 46 volts. Agora, eu vou fazer para o outro gerador. U é igual a E menos RI. Então, U vai ser igual. Qual é a voltagem do meu segundo gerador? É de 100. Não é? Deixa eu fazer aqui o 100 direitinho. Ó, vai ficar 100 menos resistência interna dele, que é 5, vezes a corrente elétrica, que é 2. Então, U vai ser 100 menos 10. Eu vou ter ali uma voltagem de 90 volts. Beleza? Agora, eu vou fazer para o meu receptor. Para o meu receptor, eu vou usar também a equação do gerador, que é U é igual a E menos RI. Só que a gente tem que lembrar que quando eu falo em receptor, a gente coloca uma linha em cima, mas usa a mesma equação do gerador. Então vai ficar assim, ó, a voltagem do receptor vai ser igual. O nosso gerador ele tem 120 volts e 1 de resistência interna, certo? Então vai ficar assim, ó, 120 menos 1, que vai multiplicar a corrente elétrica, que é 2. Então, o linha vai ser o quê? 120 menos, certo? Porém, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou até colocar em vermelho. É menos. Aqui, ó, menos. Então, aqui vai ficar mais, tá? 1 vezes 2. Então, eu sei que o do receptor vai ser de 122 volts. Bola, não entendi por que ficou negativo. Veja bem, quando a gente tem a corrente elétrica passando pelo gerador, note que ela está no sentido contrário ao do sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Né? Ó, aqui ele não está indo do negativo para o positivo, aqui ele está indo do positivo para o negativo. Como ele está indo no sentido contrário ao sentido convencional, a equação do receptor, se você preferir, a gente pode vir aqui e colocar um sinal de mais. Tá? Então, quando a gente fala em receptor, esse sinal aqui é o sinal de mais. Beleza?